Aí. É. Eita. Ô, Fer, É. já vou compartilhando aqui, deixar engatilhado, pode ser? Tá, pode. Acho que até o Rodrigo estava falando, caiu também. Ah, Eu tô salvando os vídeos para depois, né? Até vocês aí que quiserem. ele não tá deixando eu compartilhar, nunca Ah, vi não, isso. peraí que eu que tenho que deixar, peraí. Tá, Acho que agora vai. Pode ir. ok. Desculpa, Rodrigo, caiu mesmo. Relaxa. Eu falei que ou eu começo a pagar ou realmente a cada 40 minutos vão ter que voltar. Você tem que ver quantas pessoas você entra no máximo, que às vezes dá para usar até o Skype, Fernando. Tem também o Meet, não sei se é liberado. Pois é, mas você sabe que a gente está fazendo as reuniões pelo Zoom e normalmente a gente fica 1 hora e meia às vezes e todo mundo estava conseguindo aquele upgrade gratuito. Eu acho que deve ser uma vez permitida, acho que eu já usei e perdi a vez. Que se tiver alguém novo, acho que dura, assim, se tiver alguém que não usou, né? Eu acho Hoje que em dia é é isso difícil mesmo. achar. Tá todo mundo usando. Mas dá certo. Aqui apareceu, viu, Rafa? Tá. Pode ficar à vontade. Fer, compartilha aquele link, por favor, no chat. Deixa eu colocar aqui. Já tem 20 pessoas na sala, a gente estava acho que em 22, 23, né? Então acho que já... Acho que já estão entrando, Deixa eu escrever aqui. Entrando. Aí, o link tá aí, Rafa, já coloquei. Vou explicar para o pessoal o que vai acontecer nesse link. Pronto, gente, vou pedir de novo, então, para a gente poder continuar a questão dos microfones, para eu não ser indelicada e ter que eu deixar todo mundo mudo. Hoje? Não. Tem alguns que eu deixo mudo, que acho que não conseguiram desligar. Bora Pronto. Fica à vontade. Vamos lá? Então, boa tarde a todos. Quem chegou depois, antes das nossas boas-vindas. Vou apresentar para vocês alguma coisa bem breve sobre a compactações, né, que estaria englobado com síndrome cólica. Eu não sei se todos pegaram a apresentação, sou o professor Rafael Françoso, professor adjunto de Clínica e Cirurgia de Grandes Animais, mas a minha área mais é equinos, da Universidade Estadual da região Tocantina do Maranhão, no campus de Imperatriz. A Fernanda colocou aí no chat, olhem no chat, um link, um site. Eu quero que vocês cliquem nele, ele está aqui também nesse slide, ó. Eu quero que gostaria que todos que pudessem entrar nele, que vai ter uma interação, ele vai abrir uma página, você só coloca seu nome, podem ficar tranquilo, não vai aparecer nada para mim, o nome de vocês, e ao decorrer da apresentação, eu vou fazer algumas interações, algumas perguntas, a gente já no próximo slide vai fazer uma, para ver se está dando certo, e aí nessa tela que vai abrir, vai aparecer perguntas, e vocês, é bem intuitivo, vocês clicam, e aí as respostas vão aparecendo aqui no PowerPoint. Eu acho que é uma maneira nova que está surgindo de apresentação online, né, para prender a atenção do aluno. E aí aprendi essa semana e vamos testar, vamos ver se vai dar certo. Tomara que sim, tomara que a maioria goste também. Então aí pode deixar a apresentação aberta e fica mais essa página aí do link. Aí vocês, quando chegar a pergunta, vocês vão ver. Vai vir assim, ó, uma tela, né, o Pool Everywhere. E aí a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é de qual região você é. Eu sei que a universidade é no Nordeste, mas pode acontecer, já tem uma turma respondendo. E aí eu quero saber se tem gente de fora do Nordeste também. Eu trabalho no Nordeste, mas a minha cidade de origem é no Sudeste, né, como eu disse, estado de São Paulo. Minha cidade é Novo Horizonte. Então tá dando certo. E aí eu vou dando sempre um minutinho. Então vocês viram aí, é rapidinho, é fácil. A maioria está concentrada no Nordeste. Tem algumas pessoas do Sudeste, assim como eu, a Fer do Sudeste, o Henri é do Sudeste. Eu acho que o Rodrigo também.
acho que seja do Sudeste, apesar, o Rodrigo deve estar trabalhando no Nordeste. Eu tô no Centro-Oeste, em Goiás. Centro-Oeste, você já foi para o Nordeste já, né, Rodrigo? Eu fiquei um tempo em Aracaju e um tempo em Sobral, região boa, viu? Não se arrependeu? Não se arrependeu não disso aí? Arrependi, né? Para fazer doutorado. É isso aí. Bom, mas era bom, do lado do Jeri. Nossa Senhora. Bom, eu acho que a maioria, Fer, entendeu aí o aplicativo, deu certo, então vamos seguindo, vai ter mais aí alguns questionamentos interativos. Bom, só um breve sumário da apresentação, vou fazer uma introdução da nosso tema de discussão. Considerações anatômicas e fisiológicas que eu considero essencial para esse ponto de discussão, não é nem tratamento, vocês vão ver que eu tenho quase nada de tratamento, eu sei que tem um pessoal da veterinária que talvez estava esperando isso, mas eu acho que o sucesso do tratamento está muito vinculado a identificar o animal com cólica o mais rápido possível, e para conseguir fazer isso, você tem que entender muito bem de anatomia e fisiologia e de comportamento do cavalo. O cavalo, muitas vezes, ele demonstra que ele não está bem. E aí cabe a nós, e quem está ali cuidando do cavalo, interpretar os sinais que o cavalo nos apresenta. Então, eu vou falar algumas coisas, muito disso, vou abordar algumas considerações, até mesmo do histórico, de como que o cavalo foi domesticado. E depois vou passar sucintamente sobre as principais formas de compactação, fazendo considerações que julgo aqui importante para a gente discutir, e também no final discutiremos como evitar as compactações. Esse seria aí um sumário resumido da apresentação. Então, fazendo uma introdução, os cavalos, hoje em dia domesticados, o cavalo domesticado, é um processo que aconteceu pelo homem, né? E a natureza do cavalo, a sua fisiologia, ela se adequa muito mais ao cavalo selvagem, né? Então, os cavalos selvagens eles passaram a ser domesticados para facilitar o serviço dos seres humanos. Consequentemente, a alimentação do cavalo foi alterada, e foi alterada não porque o cavalo escolheu, porque nós, seres humanos, escolhemos o mais fácil para nós e não o melhor para os equinos. E talvez aí seja o grande erro que devemos sempre estar pensando. O ser humano criou a ração para facilitar a sua vida, só que ele encocheirou o cavalo, e aí a fisiologia do equino não é essa. A gente vai ver, né, aqui uma ilustração de alguns equinos selvagens. Eles têm o hábito de andar aí praticamente 24 horas buscando seu alimento na natureza, e nós, seres humanos, colocamos ele nessa condição, dessa foto da direita. Muitas vezes até o chão da baia não tem nada natural, é emborrachado. Eu sei que essa é uma condição hospitalar, mas eu já vi estruturas de aras que eles colocam borrachão para facilitar o manejo, mas e não pensa no cavalo muitas vezes, pensa apenas na sua praticidade, em ganhar tempo. E aí, isso, será que não pode estar gerando estresse no cavalo, e esse estresse estar alterando toda a sua fisiologia, toda a motilidade? Eu sei que isso é uma variação individual, né? Vocês mesmos observaram que esse cavalo de vocês que foi perdido, ele tinha algumas características individuais de comer muito. Será que ele tinha uma compulsão alimentar por estresse? Ele era um cavalo de competição? Tudo isso sempre deve ser considerado. Aqui, cavalos selvagens no Brasil, em Roraima, na região de Normândia. Então, temos lá ainda alguns exemplares e uma ilustração, né, a interação do cavalo com o homem. Começou os índios, teve toda uma relação os primeiros contatos com os índios, mas o homem branco, ele sempre teve uma segunda intenção com o cavalo, um interesse, né? Começou com as guerrilhas, depois para transporte, com a ajuda no campo também. Então, essa é uma relação muito legal. O cavalo ajudou o ser humano a evoluir muito, e só que isso também gerou problemas aos cavalos, né? Como a gente já falei e já começamos a discutir.
Bom, o cavalo em seu habitat selvagem, ele gasta em média de 65% de um total de 24 horas comendo grama. Essa é a fisiologia desse animal, que é regulada para pequenas refeições frequentes, principalmente de fibras. Tá? Então, a fisiologia dele exige quantidades de fibras grandes e, de preferência, de qualidade. Você estava discutindo o capim-elefante não é vilão, e concordo, não é mesmo, só que ele também não é o capim que tem a melhor qualidade de fibra. Existem capins com fibras de qualidade superiores. E o cavalo, ele tem como instinto buscar o alimento na natureza, isso é histórico e foi mudando aos milhões de anos conforme as alterações da natureza. E quando você altera o ambiente dele, ele continua buscando esse alimento no seu ambiente do momento. E você pode até observar como nessa terceira foto, quando ele não encontra, ele começa a até comer lixo. É muito comum você ver cavalo de carroceiro em lugares que não tem capim nenhum, eles começam a vasculhar tudo. Eu não sei se foi a Fernanda que compartilhou essa semana, um cavalo, a gente rodou essa semana um vídeo, um cavalo rodando uma sacolinha de lixo para tentar rasgar. Isso é fome, né? Só que nessa de comer coisas que não são da sua fisiologia, ocasionará problemas. Bom, aí aqui a próxima interação, vocês podem voltar lá na página e aí eu faço uma pergunta. Qual o motivo do cavalo se alimentar em pequenas quantidades ao longo das 24 horas? Aqui vai aparecer umas barras de porcentagem das respostas. E aí eu gostaria de saber a opinião de vocês. Alguém já respondeu estômago pequeno, tem a questão de comportamento e também obter melhor aproveitamento alimentar. Seriam as 3 opções. Opa, alguém desistiu de uma alternativa. Não tem problema nenhum. Mais uns 30 segundos para a gente fazer uma abordagem dessa pergunta e passar para o próximo. A maioria está assinalando estômago pequeno. Eu concordo com vocês, o cavalo tem um estômago relativamente pequeno quando comparado aos outros compartimentos, só que também essa questão do estômago ser pequeno acaba interferindo no seu comportamento. Ele tem que comer pequenas quantidades várias vezes ao dia, porque ele não tem grande capacidade de armazenamento, então isso infere também no seu comportamento alimentar, né? Então, uma coisa está relacionada à outra. Bom, vamos dar uma pincelada sobre a anatomia e sua funcionalidade, né? Então, a gente estava falando do tamanho de compartimento. O estômago, ele tem capacidade que varia de 8 a 15 litros. Isso, claro, dependendo de raça, porte e idade. E ele é muito pequeno, pode chegar no máximo aí a meio metro. O intestino delgado, sim, é extremamente longo, capacidade de armazenamento de 20 litros, e ele pode chegar aí a 20 metros, em média. O seco, que é a câmara fermentativa do equino, capacidade de 30 litros e tem 1 metro de comprimento. Cólon maior, 3,5 metros, com 70 litros de armazenamento. E o cólon menor, 3,5 com 20 litros de armazenamento. E nós vamos ver mais para frente que isso, vocês vejam que as capacidades de armazenamento, elas não são homogêneas, né? Então, um órgão é maior, outro é menor, outro é mais longo, e toda essa dinâmica pode também estar interferindo no trânsito, né? Então, a gente tem sempre que alimentar um cavalo lembrando das suas particularidades anatômicas. Então, eu coloco aqui essa figura para destacar 4 particularidades anatômicas extremamente importantes, que são 4 pontos que podem ocasionar compactação, que é o tema da nossa apresentação de hoje. O estômago, né? Principalmente, aqui está um círculo vermelho, principalmente na saída do estômago, a gente pode ter uma compactação no estômago, principalmente se o trânsito do intestino delgado
vejam a seta verde está mostrando a direção, ele tiver obstruído, então esse alimento começa a voltar, e aqui pode ser uma obstrução por torção, uma intussuscepção, que seria um movimento do intestino como se fosse um telescópio entrando uma alça dentro da outra, uma verminose. Lembrando que o cavalo tem uma particularidade, ele tem aqui onde está o mouse, ele tem aqui como se fosse uma válvula, que é o cárdia, que não abre de trás para frente, né? Então o estômago ele começa a encher, e aí muitas vezes essa musculatura não abre, e isso faz o estômago romper. Se o cavalo, se essa musculatura abrisse, o cavalo vomitaria. A gente nunca viu o cavalo vomitar que nem o cão e o gato. O cavalo não tem no seu sistema nervoso o centro do vômito. Então, isso já é uma particularidade da espécie que faz com que o estômago, se tiver conteúdo parado aqui ou voltando do delgado, ele vai distender até romper, como vocês viram aí na necropsia do cavalo de vocês, né? Então, isso é uma coisa que já nos deixa em alerta no caso de cólica, que a primeira coisa num atendimento de cólica é passar a sonda nasogástrica nesse animal para fazer a lavagem desse estômago, retirar todo o conteúdo, porque ele se rompe fácil. E o mais interessante é que quando ele se rompe, o cavalo ele apresenta como se tivesse um alívio súbito e ele continua comendo. Claro que com o extravasamento de conteúdo para a cavidade, ele vai começar a entrar num quadro de choque séptico, né? Ele vai ter ali todas as alterações sépticas e vai vir a óbito. E esse tempo é variável. Eu já vi cavalo morrer em 15 minutos, em 30 minutos, em 2 horas. E quando o clínico, o cirurgião, faz o diagnóstico de ruptura, é eutanásia. Não tem, pode fazer sem peso na consciência, porque dali poucas horas ele vai morrer. E a morte por choque séptico, para quem já viu, ela é muito feia de se ver. Outros pontos de obstrução, de compactação, são pontos, né, de curvaturas e estreitamentos abruptos, que seria a flexura diafragmática e a flexura external. A flexura external é aonde o cólon ventral direito faz uma transição para o cólon ventral esquerdo, então tem aqui uma flexura, a cabeça do cavalo está aqui na direção do estômago. Então, esses 2 pontos seriam também cruciais, tá? E aqui no cólon dorsal também, quando o fluxo está migrando já para o cólon transverso, cólon menor também tem uma flexura. Só que um ponto de maior ocorrência de compactação é esse daqui, ó, flexura pélvica, tá? Esse ponto aqui é onde tem o maior índice de compactação, principalmente por acúmulo de fibras de capim com lignina, e ele vai se depositando ao longo do tempo. Alguns animais podem ter uma motilidade mais, digamos que preguiçosa, e ao longo do tempo vai se formando uma massa até que ela não passa mais, né? E essa transição de cólon maior para cólon menor também existe uma certa casuística. Então, é interessante a gente estar sempre atento a essas situações, que o cavalo tem, sim, particularidades anatômicas que propiciam, facilitam alguns casos de cólica. Opa. E aí, aqui mais uma interação, faço uma pergunta: qual o tempo médio para um alimento percorrer da boca, né? Todo alimento que o animal ingere, quanto tempo demora para ser excretado, para chegar no reto e no ânus? 12 horas, 24 horas, 44 horas, 54 horas, isso é um tempo médio, tá? É claro que você vai ter literatura que vai ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, então eu fiz aí uma média de todas as literaturas abordadas. Então vai dar um minutinho para vocês responderem e na sequência a gente faz as considerações. Não vale colar, hein, pessoal?
Eu não vejo aqui quem é que está respondendo. Podem ficar tranquilos. Beleza? Deu? Vamos lá? Bom, para eu não me passar de mentiroso, eu coloquei aqui uma tabela do professor Armen Tomassian, que é o professor de cirurgia da Unesp de Botucatu, já aposentado. Ele aí é praticamente o papa né, no Brasil, para todos nós que trabalham com clínica e cirurgia de equinos, na área de equinos. Vejam o tempo total que o professor Armen coloca, 56 horas. Então, está dentro daquelas 54. Tem alguns artigos europeus que falam 52, outros 54, 56. Então, aí está nessa casa de 52 a 56. Eu coloquei uma média de 24 horas. Então, é muito tempo. E olha que interessante, aqui está os tempos, né, por etapas. No esôfago, que é antes do estômago, é muito rápido, 10 a 15 segundos. Já no estômago, esse alimento fica de 1 a 5 horas. Mas normalmente ele fica de 1 a 2 horas, é um tempo, se a fisiologia estiver toda certinha, é o tempo que fica, mas pode chegar a 5. No intestino delgado, que esse sim é um compartimento que mais, talvez os veterinários mais tenham assim, pânico de que seja uma cólica, é muito rápido. Ele é um compartimento muito longo, né? A gente viu 20 metros, só que o alimento passa rápido, 1h30. E aí entra uma questão extremamente importante. Se o intestino delgado estiver vazio, digamos que de fibra, e você der ração para esse cavalo, ele vai migrar muito rápido para o seco, que é a nossa câmara fermentativa. Só que a ração, ela tem que ser degradada no intestino delgado, não no seco. No seco, o seco trabalha com as fibras. E aí entra aquela questão de alimentar o cavalo pensando na fisiologia. O cavalo tem que comer praticamente 24 horas. Se você não disponibiliza a ele forragem para ele estar se alimentando 24 horas, você poderá ter problemas. Tem cavalos que ficam nesse manejo a vida inteira e não tem nada. Tem cavalos que têm problema rapidamente. Isso é uma questão individual, logicamente, só que quando você não respeita a fisiologia do cavalo, você aumenta o desafio para ele, né? Você está dando ali um desafio e aí é um risco que se corre. Passando o intestino delgado, o alimento fica no seco de 15 a 20 horas, então é bastante tempo que o seco trabalha ali com as fibras para conseguir fazer toda a parte fermentativa. E o cólon maior e menor, ele termina esse processo fermentativo, também tem a sua parcela de fermentação. Aí, depois, posteriormente, o alimento chega ao reto e no reto ele dura pouco tempo. Por isso que também é extremamente importante, quando você desconfia de cólica, você verificar se esse cavalo está defecando, a qualidade dessas fezes, se ela está muito ressecada, se ela está aguada, molhada, se tem muco ou não. Eu vi na apresentação da Bianca e do Antônio que eles abordaram isso e eu vou falar um pouquinho mais disso também. Então, topograficamente, olhando pelo lado esquerdo do animal, o tímero esquerdo, a gente consegue visualizar aqui cólon dorsal, cólon dorsal, que é esse daqui, e cólon ventral. Qual que é a direção aqui do alimento? Ele vem pelo cólon ventral, passa aqui na flexura pélvica e volta pelo cólon dorsal esquerdo para depois ir para o cólon dorsal direito, faz cólon transverso e vem para o reto. Então, aqui é um ponto de grande possibilidade de compactação. Vocês viram aí nas fotos apresentadas por Bianca que o cólon ventral estava muito repleto, até gerou dúvida se ele tinha rompido ou não, né? Mas que ele estava extremamente repleto, ele estava, assim como o estômago. E do outro lado temos a nossa câmara fermentativa, o seco, que é esse mais laranjinho aqui, ou amarelinho, e aqui o cólon ventral direito e o cólon dorsal direito, ok? Então, duas flexuras, que são também pontos importantes de estreitamento, que podem, um material de baixa qualidade, ficar parando por aí, ok? E aqui uma ilustração
como se estivéssemos vendo de cima apenas o sistema intestino grosso, tá? Aqui não está o delgado. Então, aqui as duas flexuras, né? A diafragmática external, a pélvica, a transição de colo maior para colo menor e o seco. O seco ele tem uma base, um corpo e a sua ponta, que é chamado de ápice. E ele fica pronunciado lá próximo das duas flexuras, ok? E onde ficaria o delgado? Ele fica aqui no centro. Ele fica bem no meio aqui. Ele fica aí todo... ele fica aí sambando aí no meio. Tanto é que tem as patologias de intestino delgado, né? Suas torções, os seus vôvulos e tudo mais, que não é tema da apresentação de hoje. Bom, então falando agora mais especificamente de cólica, percebam que compreende várias patologias, porque existem vários segmentos que podem ser acometidos e está totalmente vinculado a comportamento alimentar ou algum tipo de distúrbio do comportamento alimentar. Algumas outras considerações sobre cólica. É uma dor abdominal aguda causada por qualquer condição anormal que afete o trato gastrointestinal dos equinos. É uma doença que causa grandes perdas econômicas e muitas vezes estresse emocional para os proprietários de cavalos, principalmente aos cavalos, que hoje é considerado pet, tem alto valor zootécnico, né? Então, existe aí uma grande preocupação. Não existe animal que é mais importante que o outro, né? Para nós que lidamos com o animal, todos os animais têm o mesmo valor, mas o valor sentimental importa muito quando se fala de pet, né? E aí, uma informação que pequena porcentagem das cólicas necessitam de cirurgia, isso depende muito de região e país, mas esse artigo relata 7%. Eu participei de uma live faz uns 15 dias da professora Juliana, lá da Unesp de Araçatuba, e ela confirmou esse dado, até o dado que ela deu foi um pouquinho menor, foi de 6%. Então, a gente pode até colocar essa informação aqui para a nossa realidade. Bom, outras considerações. A cólica ocorre devido a alterações morfofuncionais do sistema digestório dos equinos, já apresentei as principais dessas alterações. A dor abdominal que ocorre, ela é de intensidade variável. Eu vou passar aqui para vocês um resuminho, uma dica. Quando o problema é no intestino delgado e no estômago, a dor é de moderada a grave. O animal sente muita dor, porque nesses compartimentos existem mais terminações nervosas. Já no intestino grosso, o animal suporta mais dor. O desconforto ele consegue aguentar mais tempo, mais dias, às vezes ele demora mais para demonstrar, e a dor é um grau de leve a moderado. E também por ter menos terminações nervosas, serem compartimentos maiores que suportam mais distensões, tá? Então, você está diante de um cavalo que está se jogando de dor no chão, não que isso seja uma coisa para você cravar, mas já dá para desconfiar. O cavalo está com dor incontrolável, já fiz anti-inflamatório, fiz analgésico e não corta dor, já começa a desconfiar de intestino delgado. Agora, se é aquela dor que vai e volta, se faz um anti-inflamatório, o cavalo fica bem, muitas vezes está vinculado com o intestino grosso. Mas, independente disso, é uma emergência, né? Tem que ser avaliado por um profissional da área, capacitado, para definir se vai ser tratamento clínico ou cirúrgico, e isso só é possível após uma ampla avaliação do quadro do animal. E aí, cada segmento, cada patologia dentro do que se compreende de cólica vai ter um tratamento, muitas vezes, que seja sintomático e principalmente específico. Agora, outra interação para nós, para vocês também participarem, não só ficar eu falando, né? Eu faço uma pergunta: quais as principais causas de cólica que vocês pensam ou que vocês observem aí na região de vocês? E aí, tá funcionando? Eu acho que esse é de escrever, tá, pessoal? Não é de assinalar. Isso. Aí ele vai aparecendo as palavrinhas, conforme as palavrinhas que vão sendo repetidas, ela vai ficando maior. É isso aí. Tá dando certo.
Pode digitar sem acento para ficar mais prático, tá? Não precisa caprichar na acentuação, não. Ô, Rafa, Oi. só para dizer que a gente já está entrando 10 minutos. Assim, para de novo, depois vai ter que conectar, só para avisar, Tá, gente. Sei que é tá. chato, Tá bom. mas só para. Eu vou tentar acelerar mais, então, para Não, tranquilo, se cair, volta, mas digo assim, para às vezes você ver, tá acabando o tempo para não cortar no meio, alguma coisa assim. Não se preocupe. Tudo bem. Não, a gente se vira. Bom, então vejam que quando se fala em principais causas de cólica, existem várias causas, né? Até fiquei aqui contente com a resposta de vocês, porque está bem amplo. Eu vejo aqui o maior destaque, manejo. Falha no manejo, você vai ter causas de cólica. Só que aí você tem manejo sanitário, manejo nutricional, né? Existem vários tipos de manejo. E aí também vejo aqui como destaque a parte de alimentação. Gostei da resposta de dentes, desidratação, ou seja, aquele animal que esteja sendo privado de água. Muito importante, tem animal, vocês destacaram que o cavalo de vocês tinha um histórico, ninguém viu ele beber água, um viu, o outro não viu. O que poderia ter sido feito? Oferecer uma água de melhor qualidade ou, de repente, um sal mineral que estimulasse a sede nele? É uma estratégia também, tá? Muito bom. Então, vamos seguindo aqui para que a gente tenha um tempo contra, né? E aí, caindo, a gente retorna e vê como é que vai ficar. Mas eu vou avisando, tá? Tá, ok. Então, baseado nessa pergunta, quais são os fatores predisponentes para que se ocorra uma cólica, e isso relacionados ao animal? Estômago relativamente pequeno, já falamos disso. O cavalo não regurgita nem vomita, o que impede o esvaziamento gástrico. Isso se deve à posição anatômica e aquela musculatura que eu citei, que é chamada de cardio, que é muito potente, que ela não abre. O intestino delgado muito longo e livre na cavidade abdominal, mostrei para vocês onde ele fica lá no meião dos segmentos do intestino grosso, e o compartimento de fermentação no seco e cólon. Se você tiver um acúmulo de gás excessivo, também pode causar desconforto, dor, que é a nossa famosa cólica. Ainda relacionados ao animal, os locais de estrangulamento, os pontos de estrangulamento, ou seja, de estreitamento abrupto, são potenciais pontos para compactação. A gente viu todas essas flexuras. Outro ponto importante, o cavalo tem um baixo limiar à dor, ou seja, aquela piadinha, o cavalo é sensível, ela é verdade. Quando comparado a um ruminante, qualquer estímulo de dor no equino, ele sente a dor com muito mais facilidade do que um ruminante, poderia dizer assim, né? Então, o cavalo, qualquer estímulo de dor, ele já demonstra. Animal adaptado à alimentação volumosa e pastejo constante. Então, tem essa questão, o animal passar por uma adaptação, ser encocheirado ou para ficar solto. E aqui só uma comparação entre equinos e bovinos no que se refere à capacidade média de armazenamento de conteúdo. Isso no seu estômago, né? O cavalo, 15 litros, como eu já tinha dito, o bovino, 200 litros, né, no seu estômago, que tem 4 compartimentos. E aí, o que mais chama atenção é que o trânsito intestinal do cavalo, ele é intenso, como está na terceira linha. E no bovino, ele é lento. Então, o bovino consegue uma grande armazenagem e um processo lento, um trânsito lento. O cavalo, pequena armazenagem e um trânsito muito intenso. Então, é que nem São Paulo. Uma hora a coisa vai congestionar, vai acabar dar problema em algum pontinho. Isso faz parte da rotina de criar cavalo, baseado nos critérios que nós humanos colocamos ele a se viver hoje em dia. E aí, outra pergunta, quais os erros cruciais no manejo alimentar dos equinos? Da mesma maneira, respondam lá, por favor. Estão conseguindo? Capim muito velho, gostei.
né, que teria bastante lignina. Horário e frequência no fornecimento da alimentação, muito bom. Alimento compactado, isso no sistema digestório do cavalo. Água suja, né, porque aí o animal, essa água suja, ela pode ter terra e areia, e isso também forma compactação, a gente vai ver. Ou o animal não bebe água e ele desidrata toda a sua ingesta e ela faz compactação. Não fracionar a alimentação, veio novamente. Capim novo demais também é um problema, porque você fala, capim velho, então vou dar um novo. Só que o novo tem alta concentração de carboidrato solúvel, então também pode fermentar na hora que chegar lá no seco. Então tem que se encontrar. Todo capim tem a sua idade de corte ideal, a gente tem que saber disso. Manutenção dentária, muito bem, porque aí a fibra fica muito grande. Excesso de concentrado, eu vou falar isso no finalzinho, vai ter uma perguntinha lá. Também feno de má qualidade, que fica com uma fibra difícil de ser degradada. Muito bem observado, tratador, né? É muito comum, principalmente de final de semana, você monta um esquema nutricional que o cara tem que tratar o cavalo, dar ração ou dar o capim 2, 3, 4 vezes por dia. Aí o cara tem um forrozão para ir à noite, não, eu vou dar tudo agora de manhã, o cavalo vai comendo aí na hora que dá fome. Pensa que é igual cachorro, né? Que você deixa o potinho lá à vontade, e o cavalo não é bem assim. Principalmente quando se fala de concentrado. Ele fica esganado por concentrado, porque o concentrado tem açúcar, né? Carboidrato solúvel. Esses componentes liberam endorfinas, serotoninas no corpo, né? Que são aqueles hormônios responsáveis pela saciedade, pelo bem-estar, então eles são viciantes, digamos assim, como é a nossa sensação de comer chocolate, tá? Muito bem observado também a questão de parasitas, também é outro problema muito, muito grave que acontece no Brasil. O pessoal ainda não entendeu que deve ser feito vermifugação a cada 3 meses, mais ou menos em média, sempre trocando o princípio ativo. Então, muito obrigado. Vamos para o próximo slide. Gostei muito das respostas. É isso aí mesmo, o sentido dos erros, tá? São esses mesmos. Então, fica muito claro que a maior causa de cólica nos equinos é o homem, né? A culpa é nossa, né? A gente muitas vezes falha no manejo, falha nas orientações, ou a pessoa que você contratou também dá os seus migué lá, e o prejudicado maior é o nosso cavalo. Fer? Oi? Quer sair e a gente volta nesse slide aqui? Será que sair volta volta, né? Acho que volta no mesmo link. Vamos tentar isso? Aí a gente volta no mesmo link, aqui nesse slide? Pode ser? Eu acho que sim. Eu vou pôr aqui end. Aí, se caso não funcionar, eu crio um link rapidinho. Porque falta 1 minuto e 40. Eu não sei se alguém tiver experiência e quiser palpitar, se eu sair, volta pelo mesmo link, se eu sair dessa maneira ou não. Não sei. Vamos tentar. Porque agora eu não queria para não quebrar o assunto. Miguel, eu acho que não volta pelo mesmo link, porque a senhora vai estar encerrando a reunião. Né? Tem 1 minuto e... Eu acho que é melhor esperar, Rafa, porque... Tudo bem. Então, vou fazer mais esse slide, e aí acho que é o tempo suficiente para cair e a gente voltar pelo mesmo link. Tem 1 minuto. Ok, não tem problema. Bom, então vamos fazer uma classificação aqui das enfermidades, no caso a cólica, né? Para a gente começar a entender mais sobre a compactação e ver os tipos de compactação. Então, basicamente temos síndrome cólica ocorrendo no compartimento estômago, e aí as principais causas ou ocorrência seria a própria compactação ou sobrecarga gástrica. Aí essas compactações e sobrecarga gástrica por alimento, tanto ração como capim. E aí a consequência disso é a ruptura. Já o intestino delgado, que vem na sequência do estômago, pode ocorrer obstruções simples também, por alimento, por parasitas, por alguns corpos estranhos. E tem as obstruções estrangulativas, que quando esse intestino delgado, que ele faz uma torção, e isso é estrangulativo, isso é um caso cirúrgico.